Na Baixada Fluminense, a Polícia Rodoviária Federal registrou inúmeros bloqueios causados pelos protestos nas rodovias. O repórter Matheus Coelzer, que desde ontem, Matheus, vem acompanhando essa situação, conversando conosco, trazendo as últimas informações. Você fala de onde, Matheus? Muito bom dia para você, Thiago, Adriana, a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal da Manhã. Eu falo ao vivo aqui de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na rodovia Washington Luiz, uma das principais rodovias aqui do Rio de Janeiro, que faz a ligação do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Olha, a situação do Rio de Janeiro, ela é um pouco semelhante com o dia de ontem. Agora, em alguns pontos, já começa a haver a liberação. Aqui em Duque de Caxias, hoje pela manhã, eu conversei com alguns motoristas que falam que ainda há interdição em alguns pontos e a dificuldade dessas pessoas é chegar até o trabalho e também conseguir passar por esses locais. Muitos motoristas estão tendo que fazer a conversão em locais diferentes, o que tem atrasado a chegada desses profissionais, como, por exemplo, profissionais que trabalham muito próximo à refinaria, que é um local de bastante movimentação. Eu conversei nessa manhã, mais cedo, com um caminhoneiro e falou como está sendo essa situação e as dificuldades que eles estão enfrentando. Vamos conferir a fala desse caminhoneiro. O que eu penso nisso aí? Tudo bem, é direito do caminhoneiro, de todo trabalhador brasileiro, sendo que também não pode tirar o direito de ir e vir. Eu dependo de levar o sustento para minha família, entendeu? Porque amanhã depois, quem é que vai pagar minha conta? Eu preciso pagar minhas contas. Eu tenho cartões a vencer, eu tenho combustível no meu caminhão para colocar. Então são muitas outras coisas também que vêm afetando a situação de nós caminhoneiros. Cada um tem um pensamento diferente. Eu tenho um pensamento diferente, porque não vai ser ninguém que vai chegar e vai estar aqui, Rogério, o arroz e feijão para sua família se alimentar. Bom, Thiago, a gente viu o depoimento aí desse caminhoneiro, o Rogério, depoimento que não é diferente de muitos outros que acabam, nesse momento, depois das orientações da Polícia Rodoviária Federal, tentando ceder. Agora, a realidade, ela é bastante complicada na rodoviária, onde diversos ônibus não estão saindo mais da rodoviária para o destino que seria Minas Gerais e também para São Paulo. Em Niterói, a ponte Rio-Niterói ficou parcialmente bloqueada e a pior situação foi muito próxima à Ilha do Fundão, onde estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro não conseguiram passar. Eles tiveram que ser realocados em um hotel para que a situação pudesse ser normalizada. Inclusive, a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro está cobrando respostas da Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal que esteve em diversos pontos aqui das principais rodovias, falando sobre a necessidade desses motoristas, desses caminhoneiros liberarem os espaços. Ontem, somente ambulâncias conseguiram passar por este local. No final da tarde de ontem, uma mulher que também estava passando pela rodovia teve o para-brisa do veículo completamente destruído e uma situação muito semelhante também na Avenida Brasil, uma das principais aqui do Rio de Janeiro, que faz ligação com as principais vias expressas. Já desde as 6 horas da manhã, aqui na rodovia Washington Luiz, em alguns pontos, a gente percebe também a paralisação e, como o Rogério falou nesse depoimento, há uma possibilidade que mais caminhoneiros, embora sejam proibidos de realizarem essas manifestações e essas paralisações, existe um indicativo ainda que possa haver mais paralisações, o que vai trazer transtornos aqui no Rio de Janeiro, nas principais ligações, principalmente na Reduc, que dá sentido a Minas Gerais e também a São Paulo. A gente vai seguir monitorando a situação aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e nas principais rodovias. Perfeito. Thiago e Adriano. Matheus Coelzer, até já, você volta em instantes. Girando os nossos comentaristas, Roberto Mota, a gente vê que dentro dessa categoria dos caminhoneiros existem muitos trabalhadores autônomos que não concordam com os bloqueios, porque eles também ficam parados nas estradas e precisam entregar as mercadorias e receber, não é, Mota? Sem dúvida, Thiago. Qualquer ação como essa, qualquer protesto que envolve paralisar um serviço, paralisar uma via essencial, ele sempre afeta pessoas que não têm nada a ver com isso, né? Como eu disse, não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de manifestação ou esse tipo de protesto, não é a primeira vez que se paralisam serviços essenciais, que essa paralisação é feita por uma categoria. Frequentemente a gente vê isso no Brasil, né? Determinada categoria, inclusive às vezes servidores públicos, param o serviço
reivindicando aumento, reivindicando com alguma reivindicação específica, e sempre pessoas que não têm nada a ver com essa história, que não concordam com essa paralisação, são prejudicadas. Isso, infelizmente, é um efeito colateral, mas nesse caso a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Como a gente mesmo viu, não está claro se existe alguma liderança por trás disso. Eu vejo algumas declarações a respeito desse movimento que, aparentemente, pelas notícias que a gente está tendo, não correspondem à realidade. Diogo? Pois é evidente que não se pode atribuir a uma ordem de cima para que essa paralisação estivesse ocorrendo. A gente ouviu o depoimento do deputado que também não acredita em nenhuma conspiração desse tipo. Mas, sem dúvida, o silêncio do presidente Jair Bolsonaro em relação ao resultado das urnas não contribui para a solução desse impasse. Quer dizer, certamente, se ele viesse a público falar sobre isso, que é algo que já é esperado em qualquer transição democrática, isso poderia ter o efeito de arrefecer os ânimos desses manifestantes. E a gente precisa lembrar que, de fato, isso não é bom para o próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele tem um mérito de ter conseguido construir um movimento político de apoiadores muito fiéis a ele, e que vão permanecer fiéis ao longo dos próximos anos. O presidente Jair Bolsonaro tem tudo para ser um ator essencial na política brasileira, mesmo estando fora do cargo, né, no papel de oposição, no papel de contrapeso, no papel de apresentar ideias contrárias ao que estiver sendo colocado em prática pelo novo presidente. No entanto, no momento em que ele se coloca com a sua missão contra a própria economia brasileira, já que a gente sabe que esse tipo de movimento de bloqueio de estradas tem um impacto na economia, ele acaba enfraquecendo a própria legitimidade como líder dessa nova direita que se colocou no Brasil. Então isso não é bom para o Brasil e não é bom nem mesmo para o presidente Jair Bolsonaro.